E é possível já sentirmos os eflúvios amorosos que nos envolvem. Queremos te pedir em especial pela nossa palestrante da manhã, Senhor, que a tua mão esteja sobre ela. A nós outros tenhamos a mente asserenada para o entendimento. E assim, em comunhão contigo, que amanhã seja toda de bênçãos nos dois planos da vida e que, ao término, voltemos aos nossos lares mais tarde, mais leves, mas também com a responsabilidade do aprendizado, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Estamos preparados, Senhor. Seja feita a tua vontade, que assim seja. Do livro Pão Nosso, capítulo 7, a semente. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 37. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Com esta lição, convido a nossa irmã Rosélia Carvalho a nos conduzir na palestra de hoje, intitulada O Semeador Saiu a Semear. Bom dia. É com grande alegria que a gente está aqui nesse momento, né, para falar da parábola do semeador. Quando a Mariazinha me mandou esse tema, eu fiquei pensando, né, parábola do semeador. Ela é uma das parábolas mais simbólicas, né, mais expressivas, que tem um significado tão profundo e que às vezes a gente acha comum, né? Sempre saiu a semear. E eu fiquei pensando o que falar sobre a parábola do semeador, né? Porque às vezes todos nós nos julgamos ter entendido a parábola do semeador. Porque lá do tempo até da catequese, né? Lá eu tinha meus 6, 7 anos que eu já comecei a escutar a parábola do semeador. E aí é um ledo engano, né? Quando a gente vai se debruçar a conhecer a parábola do semeador, a fazer os estudos, a gente descobre que a gente ainda tem muito a compreender.
E na ótica, assim, de quando a gente lê, né, que eu vou ler aqui um pouco a parte do Evangelho, no capítulo 17, que trata do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da parábola do semeador, nós vemos que Jesus, quando falava através de parábolas, né, que ele fez muito, no entanto, explicou a parábola do semeador, foi uma das que ele deu explicações, foram poucas as parábolas que Jesus, né, deu a explicação, ele falava por parábolas, fazia essa metáfora e deixava que nós mesmos buscássemos à época a explicação de acordo com o entendimento nosso da época, né, ali, encarnados, reencarnados. E aí Jesus falou, naquele mesmo dia, quando ele saiu de casa, sentou-se à borda do mar, em torno dele reuniu-se uma grande multidão, como era de costume. Sempre que Jesus ia falar, uma grande multidão se reunia em torno dele. Pelo que entrou numa barca onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear. E semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade, a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes crescendo as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Mateus 13, 1, 9. Escutai, pois, vós outras palavras, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e atira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí o motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em terra boa é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100, 60 e 30 por 1. E foi exatamente assim, pesquisando, ouvindo algumas palestras, e aqui eu vou dar crédito a Arthur Valadares, que foi uma palestra assim encantadora, que me trouxe aí uma visão um pouco diferente, né? Um grande aprendizado a respeito da parábola do semeador. E aí a Maria Zé me mandou o tema: o semeador saiu a semear, não foi, Maria Zé? Com 3 tópicos: o semeador saiu a semear. E aí Arthur Valadares, ele vem falar exatamente dessa última parte da explicação de Jesus, né? E aquele fruto, né, semeado do Evangelho que cai na terra boa, né? Mas também Arthur fala daquele que não cai na terra boa, mas que também pode ir, né, se transformando, que é o papel do semeador. Nós sabemos que o semeador por excelência em nossos corações é Jesus. Jesus é o grande semeador que nos trouxe o Evangelho. Mas o que Jesus nos disse? Ide, pregai o Evangelho, levai a minha palavra a todos, curai os doentes. Então Jesus nos tornou a partir daquele momento também o quê? Tornou seus apóstolos. E nós, como apóstolos, como semeadores também. Ele nos deu essa missão de sermos também semeadores.
E aí nós nos vemos, porque sempre que a gente vê a parábola do semeador, a gente sempre nos coloca como solo, né? Nós somos o solo, em que às vezes nós somos espinheiros, nós recebemos a palavra e deixamos ser abafada. Às vezes nós nos enxergamos como pedregulhos, né? Que a palavra cresce um pouquinho, o sol vem, né? E queima. E às vezes, sempre nós nos colocamos na posição de solo. E isso é tirar um pouco a nossa responsabilidade de semeador. É como se como a gente faz às vezes, né? Todo o tempo a gente vem para o evangelho, escuta, vai para a feira do passe, pega o passe, tá? É o chamado papa-passe, né? Não, vou ali que eu estou com as energias ruins, eu vou ali pegar um passe, mas sempre nos colocando na posição daquele que recebe. E Jesus não. Ele nos deu a responsabilidade de também sermos semeadores. E é nesse papel de semeador que a gente vai falar um pouquinho agora, desse papel de semeadores. Assim como Jesus plantou, né, nos solos de Francisco de Assis, de Paulo, né, e tantos outros que depois que foram solos, que são solos, que nós ocupamos esses dois papéis de solo, sempre solo, porque estamos sempre aprendendo, buscando aprender, mas também de semeadores do Evangelho. E aí, nós trazemos essa palavra, essa parte da palestra da intervenção do Arthur Valadares, que ele é um grande pesquisador do Evangelho de Jesus, né? E ele faz parte do NEP, Paulo de Tarso, inclusive refere muito Paulo de Tarso, as epístolas, as cartas de Paulo de Tarso nesse estudo. E eles nos traz um estudo sobre essas três palavras, semeador, saiu e semear. E a parte do semeador, ele fala, essa parte que Jesus realmente foi o grande semeador, é o maior. Mas o interessante, gente, é que ele fala assim, que existem diversas formas de semear. Será que semear, né? Será que semear, trazer o Evangelho, é só através da palavra? É só eu vir aqui para a tribuna, para o púlpito e falar o Evangelho? E aí ele diz, não, nós podemos ser semeadores em silêncio. Porque às vezes nós precisamos silenciar para expressar a nossa semeadura. Jesus às vezes silenciou. E nós sabemos que às vezes nos momentos mais difíceis Jesus silenciou. No Calvário, no caminho do Calvário. Quando estava sendo inquirido, Jesus silenciou. E alguns diziam, por que tu estás em silêncio? Se tu podes falar, te defender. E Jesus sabia que aquele momento, ele como grande semeador que era o momento de silenciar. Então, a expressão da semeadura, ser semeador, às vezes é calar, às vezes é silenciar. É a expressão divina, é a ação, é o coração, é o ato, é acordar pela manhã, é ter paciência, é saber encontrar o seu companheiro, o seu amigo, o seu irmão no trânsito e saber semear ali. Então, ser semeador, nós a todo momento podemos ser semeador, não só através da palavra, ou vir aqui, ler o Evangelho. E aí ele traz as diversas formas de semeadura que nós podemos, através da ação, do silêncio, porque semear é retratar a expressão divina. Porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Jesus nos trouxe, Jesus antes mesmo, que ele é o grande, né, governador desse planeta, e antes mesmo de vir aqui na matéria, tentar, através daquilo que a gente conhecia, que é a matéria pesada, que é o encarne, que é a encarnação, nos trazer as suas lições e as suas palavras. Antes mesmo disso, ele já era o semeador.
E aí ele nos trouxe palavras. Ele foi o verbo, ele viveu aqui. E aí é quando a gente vai para a segunda parte, que é o sair. O semeador saiu. E é o verbo, é uma ação, sair. Jesus saiu, né, gente? Jesus saiu, a gente fica imaginando assim, será assim, como é, né, o ambiente que Jesus vive, que Jesus está, e ele saiu e veio para cá, para o planeta Terra. Veja o quanto esse sair a semear, esse sair, esse verbo a semear. E às vezes nós temos tanta dificuldade de sair do nosso comodismo, de sair da nossa, não, peraí, eu vou esperar mais um pouco, eu não estou preparada, eu não estou pronta. Não, vou falar agora não. Não, vou fazer agora não, vou esperar mais um pouco. Então, essa ação, esse sair, nós temos que imaginar o quanto o sair de Jesus foi edificante, foi esperançoso, foi paciente. E o quanto a paciência Jesus tem tido com nós todos os dias, né, gente? Na semeadura. Porque às vezes nós somos semeadores impacientes. A gente vem aqui, fala, e a gente já se acha o tal. Não, peraí, eu já falei, fulano nunca aprende. Ou então como pais, como mães, né? A gente quer logo que a lição seja, não, tem que ser aprendida. E olha quanta paciência o maior semeador tem conosco. Todos os dias, todos os minutos nós erramos. Por pensamentos, por atos, por palavras. E a todo minuto Jesus vem nos ensinando. Sempre nos dando lições. E é esse semeador, é essa perfeição que nós devemos perseguir. Então, quando Jesus fala, o semeador saiu a semear, ele nos convida a sair também desse nosso comodismo, desse nosso conforto. O quanto cômodos nós somos, né, para as nossas transformações e mudanças. E deixar expressar em nós esse caráter de perfeição divina. Deixar falar através de nós esse Deus vivo. Esse Deus que falou através do Paulo. Então, o que é ser semeador e o que é sair a semear? É sair e deixar expressar essa expressão divina, esse ser maravilhoso que habita dentro de cada um de nós e que às vezes a gente deixa dentro do nosso solo e aí na posição de solo ser abafado por espinhos. Ou deixamos os pedregulhos e o sol quente queimar porque plantamos em terras, né, bem rasas. O apóstolo Paulo, gente, na sua carta aos Hebreus, ele diz que a palavra de Deus, essa palavra que nós somos convidados a sair e sermos semeadores e ir levar o evangelho aos corações. E Paulo, como a gente sabe, foi um dos maiores disseminadores, o apóstolo, maior disseminador, um dos maiores semeadores da palavra e da expressão divina. E não só por palavras, e não só por escrita, como foram inúmeras as cartas, mas também por atos, por ações. Nós sabemos, gente, que Paulo, ele foi preso, né, algumas vezes. E quando ele estava preso, ele, junto com Silas, uma vez eu lembro no livro Paulo e Estevão, e escutando também o Valadares falar, ele falou assim, que ele não se sentia prisioneiro, entendeu? Ele não sentia ali, porque tu estás tão calmo, tu estás tão assim, tu estás glorificando. Ele cantava os hosanas, né, junto com Silas ali, todo mundo ficava, meu Deus, esse homem está preso numa cidade que ele não sabe nem onde é, porque ele andava muito, não sabe nem quem é que vai tirar ele, não tem nenhuma uma pessoa influenciadora aí, um político, um senador que vai tirar ele daqui, e ele está cantando. E ele disse que era o prisioneiro do Cristo. E aí o centurião, quando foi levá-lo, né, no barco lá para Roma, ele disse, quisera eu ser um prisioneiro do Cristo, né? De forma tão emocionante e profunda. Então, como Paulo demonstrava a semeadura, né, gente? Como Paulo
por atos, por gestos, nos momentos mais aflitos, ele demonstrava como é que o solo dele, e onde foi que caiu aquela semente no solo dele. E como é que ele, por atos, também estava sendo um semeador. Porque através daquela palavra ele estava influenciando aqueles que estavam ali presos, que estavam revoltados. Ah, eu estou preso aqui, eu estou querendo sair daqui, eu estou querendo fugir. E aí, em outra passagem, mesmo todos os anjos abriram todas as portas dos cárceres e ninguém fugiu. Influenciando por aquele semeador também, que trazia um Cristo vivo para os corações das pessoas. Nenhum preso fugiu. Por que será, né, gente? O magnetismo tão grande da mensagem do Evangelho fez com que os presos ficassem ali, mesmo com as portas abertas. E eles sem nenhuma esperança de sair dali por anos e anos, ou talvez saísse dali até para ser executado, eles não fugiram. E pela manhã, quando o carcereiro acordou desesperado, meu Deus, pensando até em cometer um ato ruim contra a sua própria vida, ele disse, calma, está todo mundo aqui. Era o semeador. Era o solo que tinha sido semeado. Então, Paulo, na sua carta aos Hebreus, ele diz, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ele faz uma analogia à palavra de Deus a uma espada de 2 gumes. Nós sabemos que a espada de 2 gumes é aquela que corta e penetra. Então a palavra de Deus é assim, ela corta e ela penetra profundamente. Ela tem que cortar e penetrar para sermos um solo fértil e nos transformarmos naquele semeador que Jesus nos falou. Nos convidou a sermos quando ele disse, ide e pregai o Evangelho. Mas quando ele disse, ide e pregai o Evangelho, ele nos convidou a sermos semeadores. Semeadores da sua palavra, do seu Evangelho. Então, o próprio Saulo, quando ele falou isso aí, eu acredito que ele, assim, como ele deva ter pensado nele, quando ele ouviu lá nas portas de Damasco a palavra, né? Jesus disse, Saulo, por que me persegues? E aquilo ali, né? E aquele diálogo que Saulo teve com Jesus naquele momento, foi uma palavra viva e eficaz. Foi uma espada de 2 gumes, porque ela matou toda aquela perseguição que Saulo, à época, promovia, e construiu um novo ser, Paulo. Então, foi preciso morrer para renascer, ele mesmo diz. Foi preciso morrer para renascer. Esse é o poder da palavra de Jesus. Esse é o poder da palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E é nessa palavra, nos debruçando nessa palavra, que nós devemos fazer a semeadura. Seguindo esse exemplo. Estevão também, quando diante de Saulo ali, seu algoz, né, que o condenou a ser apedrejado, que lutou, que perseguiu, Estevão, que foi também um grande semeador, ele deu exemplos da sua semeadura. E no momento final ali, quando, de forma surpresa, descobriram que a noiva do Saulo era exatamente a irmã de Estevão, Abigail. E aí Estevão ali nos seus momentos finais diante de Abigail, e Saulo falou, Saulo deve ter sido muito generoso e bom. Veja que semeadura, gente, naquele momento, ao invés da revolta, de dizer, não se case com ela não, com ele não, ele me condenou aqui, ele nos perseguiu, ele disse, Saulo deve ser muito generoso e bom. Serviu Moisés até o fim. Imagine quando ele conhecer Jesus. Olha o que Estevão disse, gente. Olha a envergadura desse semeador. Olha a semeadura que ele fez naquele momento de harmonia, de paz. Trouxe ali no momento de tão desespero essa palavra. E ele ainda disse assim, seja para ele uma boa companheira. Né? Essa é a palavra viva e eficaz que Paulo depois vem falar. Porque naquele momento, gente, Estevão já começou essa semeadura no coração de Saulo. Mesmo que de forma imperceptível, ele começou essa semeadura.
E aí quando Saulo, né, estava lá, Jesus falou, não recalcitres, tá, Saulo, deixe o que tem sido e vem comigo, vem ser diferente. Esse foi o convite que Jesus fez, que Ele nos faz todo dia, né, gente? Vem ser diferente, vem ser meu semeador. E aí, às vezes a gente reluta, como Saulo também relutou às vezes. Mesmo com aquela semeadura feita por Estevão, ele relutou. Mas depois, dessa relutância, ele veio e se transformou. Tá? Entendamos agora, já falando do semear, né? Nós vimos a questão do semeador, nós vimos a saída, o verbo, a ação de sair. E temos como exemplo Jesus, que veio, que saiu, e veio aqui, encarnou entre nós. E sofreu, e pregou, e nos mostrou a possibilidade de seguirmos o seu caminho, de seguirmos a sua palavra viva e eficaz. Mas nós relutamos todos os dias. E aí ele vem falar dessa semeadura, onde ele diz assim, que é tarefa nossa semear. É tarefa nossa semear. É tarefa nossa sermos semeadores. Semeadores do bem. Semeadores do bem. O Evangelho, gente, ele vem num aspecto em que trabalhar nessa semeadura, nos tornarmos bons semeadores, é também ter 3 itens. É obedecer 3 itens. Porque às vezes, como eu estava falando antes, a gente quer semear, a gente quer falar, a gente quer vir aqui na tribuna, quer ler o Evangelho, ler todo o Evangelho, é um bom pregador, mas a gente não pratica. A gente às vezes não observa sob a ótica do solo. Em que solo nós estamos semeando? Jesus conhecia cada um de nós, sabia cada solo que ele estava semeando. E Jesus sabia o tempo de cada um. Mas nós não. Às vezes nós temos tanta pressa, né? Às vezes nós queremos, olha, semeei e fulano não aprendeu. Então ele fala desse tripé: paciência, esperança e tempo. Nós temos que saber praticar e valorizar a paciência enquanto semeadores. Paciência, tempo e esperança. Para podermos sermos semeadores e seguirmos a essa palavra viva e eficaz e ser a expressão divina como semeadores, precisamos saber que cada solo tem um tempo. O nosso tem um tempo, porque nós somos solo. Quem dera nós, né? Já sermos só semeadores. Ou todo o tempo, mesmo os espíritos de mais alta envergadura, em que a gente vê na história de Contos e Pontos, salvo engano, em que fala sobre Francisco de Assis. Onde Francisco de Assis, já lá, né, quase chegando à beira do desencarne, ele estava assim um pouco desgostoso, como se pode falar. A ordem, né, de Assis estava passando por transformações, como tudo passa por transformações. Existiam lá, como se pode dizer, diretores, né? Os novos precursores da Ordem de Assis estavam mais formais, querendo colocar mais papéis, mais formalidades. E aí Francisco de Assis não entendia assim. E ele ficou um pouco ali, né? Ali, pensativo, reflexivo, e Clara chegou para ele e disse: por que estás assim, Francisco? Por que tu estás assim? E ele disse: não, é porque eu estou sentindo que a Ordem de Assis ali, ela está seguindo outro caminho. Não, tu não estás assim por isso. Tu estás assim porque tu te sente o dono da ordem. Já pensou, gente? Um espírito já, né, que ele... Não, mas não, porque tu te sentes dono. Primeiro tu te sente dono. Ele disse: dono como? Se eu me abracei com a irmã pobreza, eu só tenho esse hábito aqui. Tu te sente dono da Ordem de Assis. E aí naquele momento ele entendeu, né, gente,
que ainda existia o apego, para vocês verem como a gente sempre é solo. Mesmo o espírito da envergadura de Francisco de Assis, que já tinha abandonado praticamente tudo da matéria, percebeu ali no momento final que ele ainda tinha um apego, que era a questão da ordem, que ele queria deixar do jeitinho dele. O solo que ele plantou tinha um tempo. O solo que ele foi semeador, a semeadura que ele fez tinha um tempo. E aquelas pessoas que estavam na ordem também tinham tempo. E aí Francisco de Assis entendeu naquele momento, para vocês verem como a paciência, né? Naquele momento ele estava um pouco impaciente com aqueles que estavam querendo mudar algumas coisas, às vezes burocráticas, da ordem de Assis. E naquele momento, Mariazinha, ele compreendeu isso aí. Então nós somos sempre solo, mas somos semeadores e não podemos nos abster do semeador. Porque não devemos ser só solos, ser só sugadores. Estar apenas atrás da paciência e da esperança de Jesus, que é eterna, e nos ver transformados e sermos grandes semeadores. Então, esperar o tempo, né, gente? Nós vamos ali jogar a semente, como estava lendo aqui no livro Pão Nosso, né? Que o Laércio leu aqui. E aí ele fala aqui que, na mensagem que ele falou que nós lançamos a semente. Nós não temos a planta, nós não lançamos o fruto ou a planta, é a semente. O agricultor comum, gente, o que ele faz? Ele lança a semente e o que ele faz? Espera. Será que no outro dia, quando ele lança a semente, a mandioca já nasceu, a macaxeira já nasceu? A uva já nasceu? Não, ele lança a semente. E o que ele faz? Ele tem a paciência, espera o tempo e a esperança de ter bons frutos, de ter uma boa colheita. E nós, como semeadores humanos, semeando no solo do coração humano. Porque às vezes nós não temos essa paciência. Se Jesus é tão paciente. E aí nós vamos sim tentar praticar, ser bons semeadores. Sabemos que Jesus está sempre nos transformando, sempre plantando com paciência, esperando o tempo de cada um de nós, nos nossos corações. E aí, gente, nós vemos aqui que com essa paciência, que é a condição sine qua non de sermos bons semeadores, nós vamos estar seguindo na esfera do caminho do Cristo. Nós vamos estar também transformando o nosso solo. Porque quando nós somos bons semeadores, nós estamos também aprendendo. E aí, lá Emmanuel fala no livro Caminho, Verdade e Vida, onde ele faz na questão da renúncia. Ele diz, nós seremos semeadores sim. Nós temos a capacidade, Jesus nos transformou em semeadores. Nós só temos que renunciar à vaidade. A vaidade de querer transformar vidas. A vaidade diz assim, eu vou fazer aqui a minha pregação e tu tem que se transformar. É isso que ele fala, dessa renúncia. É fazer a parte que Jesus colocou para nós, a nossa parte. É plantar a semente. É ajudar a regar. Ou então deixar que às vezes outro regue. Que às vezes a gente é tão egoísta, né? Que a gente pode pensar que a gente vai plantar e a gente vai regar e a gente vai assistir a colheita. Gente, Lívia, ela plantou a semente no coração do senador, mas ela encarnada não viu os frutos daquela semente. Ela não viu aquela semente crescer, mas ela plantou a semente no coração dele. Entendeu? E é isso que ele nos fala. Aquele que recebe a semente do amor, do perdão, um dia também, ou sempre estará aprendendo
a amar e perdoar. Viu, gente, essa dicotomia de nós sermos semeadores e sermos solo? Porque quando nós somos semeadores e semeamos amor e perdão, nós também aprendemos. Nós abrimos o nosso coração a amar e perdoar. São pequenos cuidados, né? Ternuras, através de atos de ternura, perdoar, é que nós aprendemos a sermos bons semeadores e sermos bons solos também. E aí, já adentrando, né, na parte final do nosso estudo, nós ainda nos atendo ao verbo de sair do nosso comodismo, sair daquela nossa esfera. Nós vimos que Emmanuel, ele fala no livro Fonte Viva, quando ele tem um capítulo lá, semeador. E é interessante como ele fala aqui de sair da cadeira escura do eu. Gente, nós somos egocêntricos. O egoísmo e o orgulho que nós devemos combater, nós ainda não conseguimos, até porque estamos aqui, né? Se tivéssemos nos despido do egoísmo e do orgulho, acredito que já estaríamos em outros ambientes. E aí Emmanuel fala da gente sair daquela caverna, né? daquele egocentrismo do eu, de acharmos que nós somos o dono da verdade e que aquilo que pregamos, Mariazinha, é a verdade. Não, nós estamos lançando a semente e a verdade é a de quem? É de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade. A gente nunca deve esquecer que Jesus é vida. E Jesus é a expressão desse caminho. E o que nós fazemos é plantar aquela sementezinha, o que nós devemos fazer. Mas nos despir, renunciar a essa vaidade, sair daquela caverna escura do eu. E lá no Fonte Viva ele diz, sair da vida autocentrada. Vamos sair dessa vida autocentrada? Deixarmos de sermos o coitadinhos ou de sermos o todo-poderoso, porque nós humanos, nós ocupamos às vezes duas posições, né? Ou nós somos aqui o merecedor do cuidado, tudo, coitadinho, ou nós somos o tal, que nós somos aqui o dono do poder, o comandante, mas sempre autocentrado. E ele fala de sair dessa caverna de Platão, sair desse túmulo de Lázaro, sair do nosso egoísmo e da nossa vaidade, olhar ao nosso redor, acordar de manhã e tirar aquele verbo, eu sou feliz, eu vou ser feliz, o eu, mas eu vou fazer feliz. Eu vou buscar fazer quem está ao nosso redor, o meu irmão feliz. Porque quando a gente fala, eu busco a felicidade, né? O que você está buscando? Eu busco a felicidade. Sendo que se você se achar que está feliz ao seu redor, você tiver corações infelizes, você não é feliz. No entanto, se você ao seu redor tiver corações felizes, tiver luz, você com certeza será luz. E é isso que lá, quando Emmanuel fala, saia da zona escura do seu eu, saia da sua vida, saia dessa gravitação em torno de si mesmo. Isso é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade. Então a tarefa de sair, gente, a tarefa do semeador é sair em direção, é buscar a palavra e é semear essa palavra, tá? Não é só sugar. E por último, essa relação que a gente buscou traçar entre semeador e solo, porque nós somos solo. Seremos solos ainda durante muito tempo, ou até o fim. Porque Jesus disse, sede perfeitos, como nosso Pai do céu é. Ele nos convidou a alcançar a perfeição divina. Agora imagine quanto tempo, nós sabemos que a perfeição divina nós não vamos, né, alcançar assim, mas Ele nos convidou a usar como exemplo, a ter como exemplo a perfeição divina. Porque nossa busca ela é eterna, ela é sempre. E aí, Jesus disse, você será sempre solo, porque o aprendizado ele é eterno para ser perfeito. Renuncie a pensar que é perfeito.
E o mais interessante é que a gente vê aqui, gente, que tinha uma história, lá o Arthur, ele falou da história de um trabalhador semeador, né? De um trabalhador da seara, semeador. No livro Pontos e Contos, no capítulo 22, trazido pelo irmão X, né, Humberto de Campos, ele fala que esse trabalhador semeador era um trabalhador dedicado, né? Estudava muito o Evangelho, vinha inúmeras vezes fazer o estudo do Evangelho. Ele tinha grande dedicação, né, lá, falava com eloquência, com inteligência, se dedicava a semear as lições do Evangelho, era um grande expositor, falava bem por palavras, pintava quadros, né, sobre o Evangelho, falava enfaticamente da beleza do Evangelho. Mas ele falava às vezes de amor, mas no íntimo dele ele queria ser amado. Porque ele falava com aquela eloquência para ser visualizado no íntimo dele. Ele falava da cooperação, mas dificilmente ele estava disposto a cooperar. A cooperação que ele pregava ali no púlpito com palavras bonitas, mas dificilmente ele estava disposto a colaborar. E aí, ele gostava de ser considerado o chefe, o orientador. E lá nesse livro, Contos e Pontos, né, ele fala que ele tinha uma dificuldade de lidar até com o título de irmão, a história que ele conta, né, de ser chamado de irmão, porque ele, eu falo bem, eu estou aqui, eu falo palavras bonitas, eu sei o Evangelho, todos os capítulos e títulos e versículos, seria diferenciado. Ele era dedicado, sem dúvida, né, esforçado, ele conta lá. E ele, aos poucos, ele achava que aquilo que ele falava tinha que ser norma, lei, que já deveria estar no solo dos corações, que ele pregava já, e ele começou a ficar angustiado, porque aquilo não seguia exatamente. Às vezes ele via que ele fazia uma pregação aqui, e logo depois o irmão estava agindo de forma diferente. E ele achava, não, fui eu que preguei, eu que falei, todos têm que seguir, todos que aqui estão, tem que seguir o que a Rosélis falou, porque ela é a tal, tá entendendo? E aí ele não entendia que os solos eram diferentes. Ele começou a se angustiar. Poxa, então, o que é que eu estou fazendo? Começou a se deprimir. Parece que o que eu estou dizendo não está surtindo efeito. Aos poucos ele ficou desanimado com o resultado da sementeira, né, gente? Ele queria logo o resultado. E aí ele foi se desanimando, se deprimindo, se afastando e desencarnou, né? Ele desencarnou porque ele não, e sem saber valorizar paciência, aquele tripé, tempo e esperança. Porque nós colocamos a semente nos corações, Jesus colocou a semente nos nossos corações, e ele tem a esperança e a certeza de que nós um dia seremos anjos. Ele tem essa esperança. Mesmo que nós caiamos, porque um dia nós seremos anjos. E é essa esperança, mesmo a gente falando, a gente, poxa vida, escutei a palestra, não, eu tenho que mudar, eu vou mudar, não sei o que, aí no outro dia a gente já está, né, no caminho. Mas aí, Jesus tem a esperança de que nós seremos anjos. E nós vamos ser anjos. E ele desencarnou desanimado, reclamando da ingratidão. Ele achava, como ele se achava o merecedor, ele achava que aquela falta de aprendizado, aquela falta de reconhecimento ou de elogio, era uma ingratidão perante ele. E aí ele ficou algum tempo lá, né, buscando na escuridão lá, né, depois do desencarne, nos umbrais, até que um dia ele se lembrou da oração, e ele orou com fervor. Ele se lembrou da prece. E quando ele se lembrou da prece, ele orou com tanto fervor, gente, que ele foi visitado pelo próprio Jesus. Ele veio, porque ele era um trabalhador da seara. E ele veio, ele fez uma oração fervorosa, e o mestre, com amor, com serenidade, ali chegou diante dele e ouviu as dores. Ele falou das dores, das angústias,
do desânimo que ele passou. E aí ele perguntou assim, que ele teve como missão isso aí, ele fez. Para ele estava tudo beleza, tá? E se colocou na posição de justiçado, de acordo com ele fala lá. Ah, mestre, minha tarefa... Aí Jesus perguntou para ele. Ouviu e depois perguntou, qual foi a missão e a sua tarefa que você desenvolveu no mundo realmente? Ele quis trazer ele para reflexão. Aí ele, ainda, cego, ele disse assim, ah, mestre, a minha tarefa foi a de semeador da tua palavra. E principalmente da tua parábola do semeador. Mas a colheita foi terrível. Olha a resposta que ele deu para Jesus, A colheita foi de ingratidão, E aí, não foi nada daquilo que eu esperava diante de ser o teu semeador, de pregar a tua palavra. Não foi nada daquilo que eu esperava. Foram imensamente ingratos comigo. Eu dei o meu melhor, eu fui fiel a ti. E Jesus, escutando, retornou a pergunta. Se lançaste tanta semente a esmo, solo, a esmo, lançou semente para todo lado, o que fizeste do solo? Porventura julgaste que era Senhor da vida que concedeu a eternidade ao espinheiro, que era o Senhor da vida, ele se julgava o Senhor, da vida. Porque Jesus, quando nos falou da parábola, nesse momento eu compreendi aqui na minha limitada compreensão que Jesus estava dizendo que mesmo quando ele falou da parábola, daquilo que ele lançou no espinheiro, que foi lançado no espinheiro e que o espinheiro ali abafou, ou dos pedregulhos, ele sabia que aquele espinheiro um dia ia ser afastado. Ele sabia que um dia, mesmo tendo pedras no caminho, iam criar raízes. Porque é a esperança, é a paciência, é esperar o tempo do solo. E o que o trabalhador não entendeu era isso, que ele era um semeador, mas ele tinha que esperar o tempo, ele não podia esperar a gratidão, ele não podia só esperar o retorno. E não era principalmente só a palavra. Ele vir para o púlpito e falar palavras bonitas. Não era só a palavra. Era o modo com que ele estava expressando o divino. É o modo de não esperar gratidão daqueles que ainda estão nos espinheiros. Nós estamos ainda movidos pela materialidade, em que as dificuldades nos faz perder a esperança, em que acordamos de manhã e ficamos ainda preocupados se vamos ter o almoço, o café. Nós estamos ainda sobrecarregados desses espinhos. E ele disse, não, esse espinheiro um dia vai ser concedida a eternidade. E aí, mesmo aqueles que estão no pântano, que são plantados em solos pedregulhosos, também alcançarão a eternidade. E aí, naquele momento o trabalhador despertou, ele, poxa vida, então, eu fui o semeador? Fui, eu falei do Evangelho do Cristo, falei diversas vezes, mas eu não soube reconhecer o solo. Eu não soube reconhecer o tempo de cada um. Eu não soube renunciar à minha vaidade, ao meu egoísmo, ao meu orgulho. E é essa lição que Jesus vem dar nessa palavra que ele tem, nesse diálogo que ele tem com o trabalhador. Porque dentro da implicitude, dentro do sombreamento do trabalho do semeador está a transformação. Então ele era um semeador, mas o solo dele ainda estava bastante infértil. E é essa lição, da semeadura, do que semeamos, do nosso sair, do nosso trabalho que devemos ter, da nossa renúncia, de sair do eu, tá? E aí Jesus convidou, já finalizando, naquele momento, aquele trabalhador. Olha a frase que Jesus disse, volta, meu amigo. Saia, meu amigo, volta ao campo do trabalho terrestre e não te esqueça do solo antes de semear. Então Jesus, quando convidou aquele trabalhador a voltar à experiência física,
Ele o convidou à verdadeira transformação. É a palavra viva e eficaz de Jesus. É a faca, é a espada de dois gumes, né, gente? Aquela que corta e transforma os corações. Então, que voltemos sempre, todos os dias, mas que entendemos que estamos semeando em solos diferentes. Tenhamos paciência. Paciência até conosco mesmo, que às vezes não temos. Em cultivar as relações, porque cada coração respira ar diferente. Cada solo precisa de cuidados diferentes. Aduba sempre na sementeira do bem. Que possamos dar passos com 2 S's, passos dinâmicos, passos do sair, e não passos com cedilha de ficarmos, como nos disse o Padre Antônio Vieira, de ficarmos em palácios, no nosso palácio individual. Que possamos dar passos com 2 S em direção ao bem e ao Cristo. E sejamos sim sempre solos na nossa humildade de sermos solos, porque somos solos, somos imperfeitos. Mas temos muito a pregar do Evangelho do Cristo. Temos muito a dar exemplo. Que assim seja. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Nós aqui agradecemos a aula, né? Que o silêncio nos remeta a uma reflexão do que seja ser solo e semeador. Buscando o autoconhecimento, adubando o solo que somos, para que possamos receber as sementes da perseverança, da esperança, mudando as nossas atitudes, os nossos atos sejam sempre regados pela luz da sabedoria e do amor incondicional. Nós vamos passar para a segunda parte e pedimos que aqueles que realmente não precisarem do passe se mantenham em preces, em reflexão, sejam solos, e aqueles que forem receber o passe também se coloquem numa posição de receber a semente. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, mais um domingo da família, onde a mensagem trouxe para nós uma amplitude na lavoura, na semeadura, que esses dias, Senhor, que estamos nos preparando cada vez melhor para um novo tempo, que possamos nos manter orando, subindo a montanha em preces contínua, para que saibamos descer servindo. Derrama, Senhor, sobre os vasos receptivos a luz do discernimento e da assimilação. Derrama sobre cada um as bênçãos da semeadura num solo já preparado. Ser conosco, Jesus. Que assim seja.